Olá, amigos. Dando sequência hoje ao bloco 16, nossa parte 2 desse bloco, vamos seguir comentando um pouco sobre profecias, né? Levantando esse assunto aqui nos evangelhos, né? Hoje, terminando hoje Mateus 24. A gente iniciou Mateus 24 no vídeo passado, o pequeno apocalipse de Jesus. Vamos finalizar Mateus 24. E no último vídeo, na parte 3, vamos tentar finalizar com 3 vídeos. Vamos falar de Mateus 25, um pouco da segunda carta de Pedro, capítulo 3, e algum detalhe ou outro complementar de Marcos 13 e Lucas 21. Mas a priori hoje vamos fechar Mateus 24, certo? A gente finalizou, eu cheguei a comentar que a gente ia retomar a partir dos versos 21 e 22 de Mateus 24, mas na verdade a gente não comentou os versos 15 a 19 também. Então vamos partir do verso 15 a 19 de Mateus 24. Lembrando que Jesus, nesse momento aqui, em Mateus 24, falava de dois eventos que iriam acontecer, quando os seus discípulos perguntaram a ele quais são os sinais das coisas que vão acontecer, referente ao sinal da destruição do templo que Jesus falou, e os sinais para o teu retorno, a tua volta, quando vieres em definitivo em teu reino, né? Então a gente vê, nos versos 15 a 19, Jesus dando alguns sinais, alguns versos falando acerca de alguns avisos que Jesus fala sobre o evento que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, né? Naquele período onde seria destruído o templo com os romanos vieram e destruíram ali o templo, e foi uma situação muito difícil, né? E aí Jesus fala a partir do verso 15 assim: E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. E aqui eu quero parar esse verso 15. Esse verso 15 a gente vai retomar isso aqui com muitos detalhes quando nós formos estudar profecias de maneira mais profunda em Daniel e Apocalipse. Daniel capítulo 8, 9 e 11 vai falar sobre isso, tá certo? E aí a gente vai ver esse abominável essa profanação, aquele terrível da abominação que viriam, que ia fazer sacrilégios no templo, né, do santuário. E a gente vai retomar esse tempo, e Jesus fala que, isso aqui no ano mais ou menos 31 por aí, Jesus fala: quando vides essa profanação, o horrível profanação, a abominação, abominável que Daniel falou, comentou, vocês vão se tocar. Então não tinha acontecido ainda isso e Daniel havia profetizado. Isso é importantíssimo a gente entender alguns desfechos proféticos, tá certo? E aí, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, verso 16. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. Verso 18, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para aquelas que estejam amamentando. E orai para que vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Verso 15 ao 20 fala sobre isso. Então Jesus dá detalhes daquele período que aconteceria no ano 70. Sobre essa questão de Daniel, a gente vai ver que a figura de Roma, o Império Romano, tem a ver com essa abominação que viria para profanar o templo também, mas a gente não vai discutir isso agora, tá certo? Vamos discutir outras teorias acerca disso também, mas não vamos entrar em detalhes agora. Enfim, e fala que quem estiver fazendo qualquer coisa, não volte para sua casa, fujam para os montes, né? E para as mulheres que estão amamentando e grávidas, será muito doloroso isso, e que não seja num dia santo, num dia de sábado, para profanar ainda mais. Jesus fala isso, né? Então, assim, foi muito doloroso. Quando isso se cumpriu no ano 70, nós tivemos uma cárcere muito complicada. Os romanos, eles rodearam toda Jerusalém, o povo ficou sem ter o que comer, passando fome. Há relatos até de mães que comeram os próprios filhos, tá certo? Então, há coisas bem dolorosas relatadas sobre essa destruição do templo no ano 70, que aconteceu em Jerusalém. A gente vai retomar sobre isso quando falar em Apocalipse e Daniel, e aí a gente vai ver com mais detalhes, né, o que foi relatado. Nós temos historiadores que contam sobre isso e se vivenciaram a época, tá bom? E tudo isso que Jesus falou se cumpriu. E a partir do verso 21 e 22, a gente vai ver, voltando novamente a dupla aplicação, tanto para o evento que aconteceria do ano 70 depois de Cristo, quanto aos sinais finais da sua volta, né? Essa dupla aplicação profética, que a gente já discutiu no vídeo 1. E a gente já viu o verso 21 e 22 que fala: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então a angústia de Jacó, que vai se repetir
de maneira muito intensa nesse período, a gente vai discutir também esse Apocalipse, mas com uma angústia como nunca houve no tempo, em nenhum dos tempos, tá certo? Tanto nos anos 70, essa angústia terrível que foi nesse período da destruição, como nos finais do tempo. O Apocalipse fala que foi uma angústia como nunca aconteceu no tempo, e angústia também em termos de saúde mental. O povo nunca esteve tão depressivo, tão ansioso, tão sem sentido de vida como hoje nós vivemos no final dos tempos. Nós vamos retomar isso, tá certo? E no verso 21, porquanto haverá nessa época grande tribulação, né? A gente já viu. E verso 22, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então Deus não permitirá que esse sofrimento se estenda tanto. Será encurtado esses dias de sofrimento maior, por misericórdia dos justos, tá certo? E agora, retomando dos versos 23 a 26, Jesus vai focar muito mais agora nos sinais do tempo mesmo, não falando mais tanto da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, mas os sinais dos tempos, profecias da sua volta, né? Na renovação de tudo, né? Versos 23, Jesus fala assim: então, se alguém anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Jesus começa a prevenir sobre os falsos profetas, aqueles que viriam para enganar o povo. Assim como a gente vê hoje, em cada esquina, vários falsos profetas anunciando a palavra de Deus de maneira errônea, distorcida, pegando só prosperidade, distorcendo a palavra de Deus. Enfim, tomemos muito cuidado com o que é feito hoje com a palavra de Deus, né? Muitos falsos profetas se levantarão, né? Nos versos 24, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Eles falam que até milagres e prodígios, não por força de Deus, mas pela força do inimigo. Eles vão fazer, estão fazendo para enganar a muitos, né? Até os eleitos, até aqueles justos, né? E aí, no verso 24, a gente pode até comparar com o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, que o inimigo e seus anjos se disfarçam até de anjos de luz para enganar os salvos. Então, muito cuidado com as estratégias do inimigo. Ele não vem como uma coisa feia, como um monstro feio, de rabo e chifre, não. Ele vem se passando como um anjo de luz, como uma falsa verdade ali, com umas verdadezinhas soltas, mas com a essência deturpada, deturpando a palavra de Deus. Aquilo que parece uma igreja, uma denominação que está levando a palavra de Deus, muitas vezes tem uma deturpação da essência da mensagem do Evangelho e distorce aquilo, né? E foca em outras coisas, e aí está levando para o caminho do inimigo, né? Então, a enganação, a ilusão, a mornidão que é levado, a falta de entendimento do que a mensagem do Evangelho traz, de nos negarmos e carregarmos nossa cruz e evangelizarmos, isso tudo é ação do inimigo hoje. Ele distorce a palavra. Ele não conseguiu negar a palavra e destruir a palavra, ele não conseguiu. Hoje ele quer distorcer a palavra dentro do próprio movimento, né? Pessoas de dentro do movimento sendo influenciadas e causando essas apostasias. A gente vai discutir muito sobre a apostasia, o anticristo, o que viria a acontecer quando formos discutir mais a fundo a questão dos finais dos tempos, tá certo? Do desdobramento da volta de Jesus. Mais à frente, não agora, agora está só levantando o tema sobre profecias, né? No verso 25, vede que eu pré-anunciei a vós, estou avisando, né? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Porque a volta de Jesus vai ser muito clara, como a gente vai ver Jesus anunciando como vai ser minha volta. Cuidado com essas mentirinhas. Ele volta próximo ano, volta próximo mês. A gente vai ver que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. E a forma que vai ser, não vai ser uma forma que hoje a gente vê no mundo. Surgiu um salvador da pátria. Aquele grande líder político religioso. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, de fato, né? Como o mundo vai querer fazer isso. E aí, nos versos 27 e 31, a volta de Jesus a gente vai ver que não será secreta. Por exemplo, o verso 27 fala, pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então, todo olho verá. Em Apocalipse 1 fala isso. A volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, e todo olho o verá. Certo? E o verso 31 fala assim pra gente. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e eles reunirão os eleitos de 4 cantos da extremidade dos céus e da terra. Ou seja, além de ser visível, será audível, porque trombetas serão tocadas. A gente vê isso também em 1 Coríntios 15, né? Fala sobre isso, que ao som da última trombeta, do último arcanjo, né? Aí fala da ressurreição dos mortos, e a volta de Cristo acontecerá. Então será audível, será visível,
Vai ser um evento mundial que todo olho verá, como Apocalipse 1 fala. Então, essa questão de ser a volta de Jesus secreta, como alguns teólogos e alguns movimentos tendem, eu tenho um respeito, tá certo, desse entendimento, eu não tenho problema com as pessoas, mas a doutrina, que é uma doutrina recente, que fala na volta de Jesus de forma secreta, isso não é bíblico, tá certo? Não é bíblico, com todo respeito, tá bom? Quem quiser aprofundar mais sobre isso, pode falar comigo no privado, mas a gente ainda vai tocar isso de maneira mais profunda. Então vai ser visível, vai ser audível, vai ser um grande evento que todo mundo vai ver. E vai ser no momento que ninguém vai esperar, como a gente vai ver Jesus falando aqui, tá certo? Nos versos 29 e 30, a gente vê a descrição de eventos da natureza que vão acontecer. Você vai ver no verso 29 que depois do tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão, e os poderes celestes serão abalados. No verso 30 fala que então surgirá um sinal no céu do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com todo poder e grande glória. Então Jesus virá em glória. Primeira vez ele veio como servo sofredor. E no final virá com glória e majestade, assim como os judeus pensavam que ele vinha na primeira vez e não compreenderam as palavras, né? A palavra de fato, né? Então todo o povo verá, todo mundo verá a glória de Jesus se manifestando nos céus. Ok? E todos os eventos vão acontecer na natureza, nos céus, na terra, nas estrelas, será algo incrível, tá certo? Mas que a gente não precisa ter medo. Que, como eu já falei, a palavra de Deus nos fala que quando isso acontecer, levantemos nossa cabeça e tenhamos esperança por estar próximo à nossa redenção. E foco em Cristo, e foco no reino, e não em desastres, e não em pestes, e não em nenhum medo. E o medo é a estratégia do inimigo. Sempre é isso. O medo, vai falar sobre o Apocalipse, aí traz o medo, isso é a estratégia do inimigo. Apocalipse se fala se afastar da sombra, ser revelado. E Apocalipse 1:3 fala que é felizes aqueles que ouvem essas palavras e põem em prática. Que leem, que ouvem e põem em prática. Porque eles são felizes, são bem-aventurados. Porque sabemos que está próximo a nossa redenção. Então, Apocalipse é uma carta de amor e não de medo. O medo é a estratégia do inimigo para nos afastar dessa mensagem de salvação, de redenção final. E aí, nós temos no verso 32 a 34 a parábola da figueira, que Jesus fala, aprender com a parábola da figueira, né, que quando você vê que os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Ele vai falando, né? Da mesma forma, vós, quando vides esses acontecimentos que eu estou relatando, sabeis que está próximo aquele dia. Né? Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração aqui até que todos esses eventos se realizem. Então Jesus fala aqui, agora de novo, incluindo tudo, né? Tudo que ele está falando aqui. Muitos dos eventos que ele está falando aqui, os eventos que ele está falando, ele fala que as gerações que estão ali verão. Por quê? Porque no ano 70, aqueles que estavam ali vivos ainda presenciariam aqueles sinais todos, que são tipificações do que aconteceria na volta definitiva de Cristo. Então aquela geração já faz parte da geração final, após a primeira vinda de Jesus. Já é a geração final, no final dos tempos. Inicia ali naquele período, né? Não o final dos tempos em si, mas já a fase final da salvação, após a vinda de Jesus, né? Então, isso, a geração toda presenciaria isso. E mais ainda, aquela geração ainda viva, que viria a destruição do templo no ano 70, tá bom? Esses sinais seriam vistos também, não é uma coisa tão distante, alguns veriam muito concretamente ali na destruição do templo de Jerusalém. E verso 35, muito importante, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, Jesus fala, só quer dizer que Jesus se contradiz aqui no verso 34, dizendo que a geração iria ver tudo aquilo, mas é no sentido da dupla aplicação, que viriam os sinais do ano 70 se cumprindo e tipificavam a sua volta ao final dos tempos, né? E a palavra de Deus nunca passará, todo o resto, os céus e a terra passarão, no verso 35. O verso 36 fala que ninguém realmente, enquanto a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o próprio Filho, senão o Pai. Jesus, como homem, aqui na terra, não sabia exatamente o dia. Hoje ele já sabe que está nos céus, mas ninguém sabe. Quem anunciar o ano, o dia da volta de Cristo, isso está indo contra o evangelho do Senhor. Muito cuidado com isso. Ninguém sabe o dia e nem a hora, porque ele virá como ladrão. Virá como ninguém esperando. Versos 37 a 42 fala a ideia do dilúvio, que será como o dilúvio veio e arrastou aqueles que foram perdidos e alguns foram salvos, né? Não na ideia de arrebatamento secreto, a gente vai discutir isso mais para frente em Apocalipse, mas a ideia de arrebatamento secreto não tem muito a ver com a questão bíblica, e eu respeito os que seguem assim, mas eu não concordo, a gente pode discutir também no privado, mas será como um dilúvio, né, na plenitude dos tempos que a gente discutiu também. E dos versos 43 e 44
é qualquer hora. Fale que a qualquer hora pode acontecer e nós estaremos preparados. Então era isso, pessoal. Deus abençoe.